salve, galera! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Eagles Brasil. Dessa vez sem problemas na introdução, hein? O microfone tava ligado, tudo bonitinho. Que beleza, hein? Estamos evoluindo. Olha, é o seguinte, hein? Hoje o papo vai ser mais rápido, um pouquinho, pra gente também testar se vocês preferem um papo um pouco mais rápido. Aliás, deixe nos comentários aí qual a duração do podcast que você prefere. Se você prefere uma coisa de 25, 30 minutos, se você prefere uma coisa mais longa, enfim, você que sabe. Aqui é você que manda. A gente tá na época de testar mesmo, porque a gente tá aqui na temporada ainda. Mas o mais importante é o seguinte, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o like no vídeo. Se você tá pelo Spotify, muito obrigado. Também siga aí o nosso podcast no Spotify. E é isso. Eu estou aqui com ele, Antônio Oliveira, novamente. Salve, salve, Antônio. Mais um episódio do podcast. E hoje temos aquele assunto que você falou, hein? Ó, quando rolar isso aí, a gente vai conversar, hein? Que é o Jordan Davis. E também temos o Dallas Goedert como novidade. Fala, Antônio, tudo bem? Fala, Lê, tamo aí mais um episódio, sobrevivendo ao off-season, né? Vai Quem ser longo, diria, mas hein? vai ser longo, maio é complicado de arrumar assunto, mas tamo aí. Semana que vem já tem podcast confirmado também, vai sair a tabela, então a gente vai indo, né? Vai levando. Saiu a notícia do Jordan Davis, né, que todo mundo esperava, do Goddard também, notícia positiva, né? É positivo ter mais uma temporada de Goddard, ter mais uma temporada com ataque praticamente do Super Bowl, né? Então mudou o guarda, a gente vai destrinchar isso aí. Episódio mais dinâmico, mas falar de Eagles sempre é bom, né? Sempre muito bom. Vamos lá, vamos começar então conversando sobre a permanência do Jordan Davis. Vamos lá. Primeiro explicar pra você que tá chegando agora, às vezes você não conhece muito bem essa dinâmica. O Jordan Davis, quando ele foi draftado pelo Philadelphia Eagles, assim como todas as escolhas de primeira rodada já há um certo tempo na NFL, você tem 4 anos do contrato de novato e aí o time tem a opção de quinto ano. Como funciona essa opção de quinto ano? Essa opção de quinto ano ela vai pagar uma média salarial, acho que dos 10 mais bem pagos da liga, se eu não me engano, 10 ou 15, e vai te dar ali um número, você vai pagar esse cara, ele vai receber um salário pela temporada, e aí, naturalmente, depois disso o contrato dele se extingue. Mas te compra tempo para você, por exemplo, trabalhar uma extensão contratual, enfim. Mas é uma forma dos times segurarem os jogadores quando eles são draftados pelo time, né? Se o jogador tá produzindo pra você, você não conseguiu chegar num acordo com ele, não tem problema. Você aciona a cláusula de quinto ano, o jogador vai ser bem remunerado e, além disso, você consegue manter ele e aí negociar um contrato melhor, né? O Jordan Davis, assim como o Jahan Dotson, nosso terceiro wide receiver, estavam entrando no quinto ano de contrato. No caso do Jahan Dotson, os Eagles negaram a opção de quinto ano. Mas por quê? Porque o Dotson, apesar dele ter feito um bom Super Bowl e tudo mais, o Dotson não produziu nada durante a temporada. A gente até conversou sobre isso aqui, né, Antônio? E não vale a pena pagar a média salarial tão alta para um jogador que não tá produzindo nada só por segurar ele. Então é melhor, por exemplo, você negociar uma extensão por fora, né? Recusou a opção de quinto ano, ele vai jogar para você essa temporada e aí tá tudo certo, tá? Só que, e é importante dizer isso, né? Você sempre tem que avisar a NFL que você vai exercitar a opção de quinto ano quando você tá no quarto ano, certo, Antônio? Correto, Ale. A questão do Jordan Davis, o Eagles teve bastante dúvida, na minha visão, né? Demoraram para comunicar a decisão, porque é tipo como você falou do Jahan Dotson. O Eagles poderia não acionar o quinto ano de Jordan Davis e renovar com ele mesmo assim, sabe? Não é que ele não valha o contrato que ele vai receber agora, ele vai receber o quinto ano, né? 13 milhões de dólares, 12,9. Mas é porque esse quinto ano tira um pouco da flexibilidade do salary cap do Eagles. Por exemplo, como o Eagles usa void year para baixar o cap hit, o Jordan Davis vai ter o sexto maior cap hit na temporada que vem. E isso não é muito bom para nossas finanças, né, no caso. É um cara que, se ele recebesse um contrato de 3, 4 anos com uma média de 13 milhões, e o Eagles fazendo void year e tal, tava justíssimo e tal. Legal demais e eu acho que é o justo. 13 milhões é mais ou menos a média do 28º melhor def tackle da liga e acho que ele tá nesse range. Aí o Eagles estava na dúvida do que fazer, né? Se ativava esse quinto ano, se não ativava e renovava e tal. E eu acho que eles optaram por ativar o quinto ano, por ainda apostar no Jordan Davis, sabe? Vai que o Jordan Davis chega nesse quarto ano aqui e joga muito, joga muita bola, joga muito.
no futebol americano, ele realmente se desenvolve, vira um bom pass rusher, continua muito bom contra a corrida e tal. O Eagles provavelmente tem mais um ano tranquilo ali com o Jordan Davis, sabe, garantido. Não precisa entrar em negociações contratuais e tal, o Jordan Davis pode não querer renovar agora também, por apostar nele mesmo. Então, Uhum. o Eagles faz o seguinte, beleza, voto para o 5º ano dele, jogar tranquilo, no mínimo ele vale esse dinheiro, ele é Concordo. nessa faixa ali deve tackle, ele entrega ali contra a corrida, muito bom, tá certo. Ele, no mínimo, ele vai valer esse dinheiro. A dúvida é justa, o Eagles tomou uma decisão que eu concordo, acho que tá tranquilo, 1 ano, a gente tem cap pra fazer isso acontecer e tal, não vai ser nenhuma loucura, é 1 ano só. E aí a gente vê o que acontece. Se ele não evoluir, manter esse nível aí a gente vai ter uma discussão pra próxima temporada, o que fazer com ele. Mas tá tranquilo a decisão, na minha visão. O que é que você acha? Cara, eu vou muito na linha do que você falou. Eu acredito nisso também. Eu acho que o Jordan Davis é um cara que vale pagar esse 5º ano. E só pra deixar claro aqui, se ficou confuso pra você, sim, essa opção de 5º ano ela é ativada no 4º ano. Então, o jogador já sabe que no final da temporada ou ele é free agent ou ele tem um contrato de mais um ano ali com o time que draftou ele. Então, é por isso que o Jahan Dotson está no nosso time, mas ele não fica depois dessa temporada se os Eagles não renovarem por longo prazo com ele, certo? Ou O pelo Eagles menos para uma pode temporada. renovar com ele ainda. Pode renovar, não é proibitivo, né? Então, eu acredito que nesse ponto os Eagles acertaram. Eu acho que o Jordan Davis é um cara, sendo bem sincero, que muita gente coloca numa prateleira que não é justa, tá? E eu vou explicar por quê. Eu acho que o Jordan Davis é um jogador subestimado dentro do Philadelphia Eagles hoje. Acho que a gente lembra muito do Milton Williams, a gente lembra, obviamente, muito do Jalen Carter, e merecidamente, né? A gente lembra de muitas coisas nessa temporada, mas o Jordan Davis, ele foi um cara fundamental pra gente várias e várias vezes, principalmente contra a corrida, né? E tudo bem, o Jalen Carter é um excelente jogador, isso não há sombra de dúvida, mas o Jordan Davis é um cara que consegue aparecer e consegue impactar o jogo o suficiente para que eles passem a se preocupar menos com o Jalen Carter tanto quanto com o Jordan Davis, né? Então o que fala, cara, o Jordan Davis tá me arrebentando aqui no meio, eu preciso parar de dobrar no Jalen Carter. E aí o Jalen Carter vai trabalhar, e aí o Milton Williams vai trabalhar, e assim, né, no caso falando da última temporada, o Milton Williams não tá mais com a gente, mas aí os outros vão trabalhar. Então isso é muito positivo, né? E eu acho que o Jordan Davis também impacta o nosso jogo no seguinte. Cara, ele é grande, bicho. Ele é grande pra caramba. Ele é pesado. Ele é um cara que fisicamente é uma coisa assustadora. E querendo ou não, por mais que você tenha técnica, você tenha velocidade, atleticismo e tudo mais, tem ferramentas físicas que nem todo jogador tem na NFL, né? Então, numa era em que os linhas ofensivas estão ficando cada vez mais leves, cada vez mais ágeis por conta dos esquemas de spread offense que acontecem no college, né, no futebol americano universitário, ainda tem muita gente boa. Mas o Jordan Davis é aquele defensive tackle da antiga, aquele nose tackle mesmo, que se você for muito leve, ele vai te atropelar, velho. E acabou. A gente tá falando de 60 quilos a mais que os outros, entendeu? É assustador, sabe? Assim, 60 quilos eu exagerei um pouco, mas assim, 40 quilos tranquilamente. É um cara de, 160 quilos contra um cara de 120, velho. E não é um cara de 160 quilos de gordura, o cara é muito forte, sabe? É uma coisa, assim, absurda, né? E eu gosto muito do jogo dele. Eu acho que o Jordan Davis, ele tem uma série de fatores que ainda podem melhorar. Eu acho que no pass rush ele ainda pode ser um pouco melhor, mas também não vou dizer aqui, parar aqui e falar, nossa, o Jordan Davis, ele precisa ser um pass rush, ele não precisa ser um pass rush, não é a dele, nunca foi, tá? Não adianta medir ele pela régua do Jalen Carter, não é justo também, tá? Ou pela régua do Fletcher Cox, por exemplo, também não é justo, né? São jogadores diferentes. Agora, na função dele, eu acho ele muito bom, e eu acho que ele merece essa apreciação da nossa parte. E eu também acho que essa narrativa do pass rush e tal, ela é válida, mas até certo ponto. Não pode descreditar o trabalho que ele faz na linha defensiva. Ah, mas ele não é pass rusher. Existe muito mais
no jogo de NFL do que ser simplesmente o pass rusher. É o que eu acho. Perfeito, Ale. Eu acho que o Jordan Davis, ele tem o maior problema dele, na verdade, é o lugar que ele foi escolhido no draft, sabe. Aham. Ele foi a 13ª escolha geral, se não me engano. E isso carrega um peso, sabe. É óbvio que o que ele faz é muito importante. Você não ganha na NFL se você não parar a corrida. Você nem não precisa nem entrar no jogo. Se você não conseguir parar a corrida, esquece, você vai perder provavelmente e tal. E é muito importante ter um cara como esse no time. A gente já teve vários jogadores de qualidade assim. Lembra do Benny Logan, da época do Andy Reid? Cara, é muito importante ter um cara como esse no time. Eu concordo também. Mas aí ele carrega esse peso. "Pô, será que ele valeu aquela escolha, 13ª, 13ª escolha geral?". Enfim, eu acho que até o momento é aquele negócio 50-50. Dá pra ter argumentos que valeu, dá pra ter argumentos que não valeu, que é um cara que era pra ser escolhido um pouco depois, enfim. A verdade é que a gente ganhou o Super Bowl e ele jogou muita bola. Até a questão do pass rush, no playoffs ele foi bem. Ele teve, tipo, no PFF grade dele, se eu não me engano, não tenho exatamente o número, mas eu li essa semana. Durante a temporada ele teve um pass rush mediano, assim, uma nota de 60, assim, 58 ponto alguma coisa. Mas nos playoffs ele teve uma nota de 80 e muito, assim, quase 90. Ele teve sack contra o Commanders, teve sack no Super Bowl, se eu não me engano também. Então, assim, ele evoluiu já nessa temporada. A gente pode esperar coisas no pass rush também dele. Mas também se não for esse cara ainda, se ele não conseguir, impactar muito no pass rush, já é valioso ter um cara como ele no time, sabe. Já é muito importante. Porque até se você olhar na linha defensiva, eu já bati nisso na tecla algumas vezes, principalmente os edges, são jogadores leves. Os edges então não tem aquele edge grandão, pesado, por isso que eu até queria o Nick Carlton no draft. E o Jordan Davis traz isso, né, traz essa fisicalidade, o cara é gigante, então é importante, é muito importante ter um cara como ele no time. E aí, acho que tá tranquilo a decisão do Eagles, a gente tem mais 2 anos aí garantido de Jordan Davis. Vamos vamos torcer que ele melhore um pouco no pass rush, mas também se não melhorar e manter esse jogador que a gente conhece já, ele já vai agregar bastante pra gente. E falando do potencial dele, Antônio, tem um trecho de uma entrevista do Clint Hurtt, que é o técnico de linha defensiva dos Eagles, antes do Super Bowl, tá? E ele falou o seguinte: eu vou te dizer uma coisa. Ele, Jordan Davis, está longe de ser um produto finalizado. Ele veio de um cenário no qual, na faculdade, tudo o que pediam pra ele era pra jogar lateralmente, absorver os bloqueios duplos e deixar os linebackers fazendo o trabalho. Ele já faz isso muito, muito bem. Só que o que eu tô pedindo agora é que ele divida esses bloqueios duplos. Quando os linebackers descem com agressividade e o double team se desfaz, ele precisa fazer essas jogadas. E ele está melhorando nisso. Eu quero que ele entenda que quando ele estiver em campo, ele também pode pressionar o quarterback. E com todos esses atributos físicos, ele pode sim ser um pass rusher. Agora a gente vai desenvolver os movimentos dele e ver isso ganhar vida. Eu acho isso muito legal, porque traz essa Top. perspectiva de realmente ser um movimento que faz sentido. Porque você garante ele por mais uma temporada e vai ver isso florescer. E como você falou, Antônio, perfeita a sua leitura. Se ele for realmente evoluindo e ganhar mais recursos no jogo dele, foi como o técnico falou, ele já faz o trabalho dele de linha defensiva ali, de contra-corrida principalmente, muito, muito bem. Agora ele pode adicionar a esse arsenal dele. E isso beneficia muito a ele também, porque ele vai ganhar mais dinheiro com isso, né? Tinha um técnico de linha defensiva dos Eagles há uns anos atrás, ele escrevia na parede, assim, né, na sala da linha defensiva, né? Sex. E aí ele fazia o cifrão no lugar do S. Que sex significava um dinheiro, né? Na NFL. E pra ele, cara, quanto mais ele chegar no quarterback, melhor pra ele vai ser. Porque ele vai ganhar mais dinheiro com isso. E os Eagles vão ter um jogador melhor. Então, eu acho que é um ganha-ganha pra todo mundo. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque eu realmente acho que o Davis é um cara que tem muito potencial ainda pra ser explorado. E como eu falei, eu acho que é um cara que justifica o que ele vai receber, tá? Num mundo em que o Milton Williams está ganhando 26 milhões de dólares, você pagar 12,4 pro Jordan Davis é pouco. Desculpa. É pouco. Eu acho que tá muito bem pago. E se você for buscar qualquer jogador de linha defensiva no free agency, você vai pagar mais ou menos isso. Eu prefiro ficar com um cara que já tá em casa. Já conhece os técnicos já trabalharam com ele, enfim. Fora o vestiário, né, Ale? Ele é um cara muito querido no vestiário, tá bem adaptado, uma liderança também ali. Então é bom essa continuidade, sabe? Um cara da casa, a gente draftou o cara, é um dos melhores amigos do Jalen Carter. Eu vi num podcast, inclusive na gringa, que a gente sabe que o Jalen Carter não é um cara mais tranquilo, assim, né? Ele é um pouco meio problemático, caiu no draft, enfim, por causa do acidente.
mas até que ponto será que o Jordan Davis ajuda o Jalen Carter, né, psicologicamente, assim, pô, eu sou um dos seus melhores amigos ali trabalhando com você no dia a dia. Então só por causa disso eu acho que o Jordan Davis já vale o É, contrato. Se deixar o Jalen Carter calminho, já sai pra frente. é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Bom, é isso então. Passamos a régua no assunto Jordan Davis. Agora vamos para o próximo assunto do nosso podcast Gols Brasil. E eu vou falar uma coisa pra você. Depois de todo um drama, depois de tantas e tantas vezes que eu e Antônio Oliveira dissemos aqui, olha, infelizmente é o fim da linha pro Dallas Goedert. Vamos buscar um tight end no draft. Acabou pra gente. É isso, obrigado, Dallas Goedert. Já tava tocando a musiquinha triste do Velozes e Furiosos, né? Dallas Goedert indo pra um lado, eu e o Antônio indo pro outro. No final das contas, Dallas Goedert continua no Philadelphia Eagles. Dallas Goedert confirmou, inclusive, a informação, falou que tá muito feliz. Ele vai continuar no Philadelphia Eagles com um novo contrato de 1 ano e ele aceitou uma redução salarial de 4,5 milhões de dólares para ficar em Filadélfia. Ele vai receber 10 milhões por essa temporada e tem um incentivo no contrato dele de 1 milhão, então ele pode ganhar um pouquinho mais, né, no final da temporada, mas ele vai ficar com a gente. E eu tô muito feliz por isso, porque o Dallas Goedert realmente é um cara que, apesar das lesões, apesar dos problemas, dentre as opções que nós temos, não só no mercado, mas também dentro do que o Eagles construiu de elenco para esse training camp, o Dallas Goedert é, sem sombra de dúvida, a melhor delas. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Bom, antes da gente começar a falar do assunto mesmo, eu quero trazer mais um pedacinho dessa história pro Antônio considerar aí nos comentários dele, tá? Segundo vários repórteres, o Dallas Goedert era um jogador que teve várias equipes interessadas nele. Várias ofertas chegaram pro Philadelphia Eagles e o Howie Roseman conduziu o processo com total transparência com o Dallas Goedert, apresentou as ofertas pra ele, mostrou pra ele o que estava acontecendo e no final das contas o Dallas Goedert optou por ficar, né? Eu quero entender, obviamente, qual que é o contexto como um todo, mas o que eu imagino que tenha acontecido é: vieram ofertas de times que não vão brigar por nada na próxima temporada, e o Goddard pensou, cara, eu prefiro receber menos, ficar aqui e tentar buscar o caneco de novo, ficar aqui onde eu moro, onde eu já conheço e tudo mais, do que sair pra ganhar um pouquinho a mais e terminar minha carreira no nada, né? Então eu imagino que tenha sido isso que aconteceu. Mas eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque mostra um pouco da cultura dentro do Philadelphia Eagles hoje. Eu acho que o Howie Roseman tem o prédio na mão, tem o elenco na mão, Nick Sirianni também. Eu acho que tá todo mundo muito alinhado, sabe? As coisas, pelos vídeos que a gente vê, pelas coisas que a gente consegue extrair dos repórteres de conteúdo que o Eagles faz, cara, realmente parece que o Eagles tá vivendo uma fase muito legal dentro de casa, né? E o Dallas Goedert optou por ficar também, acredito por isso. Antônio, Dallas Goedert vai jogar com a gente mais uma temporada pelo menos. É, Ale, eu fiquei muito surpreso com a notícia, sinceramente. Eu achava que esse barco já tinha zarpado, mas muito feliz também, né? Muito feliz. Eu acho que o Goddard é um cara fundamental, velho, nesse ataque. Por mais que o Calcaterra tenha suprido um pouco na ausência dele ali. Antigamente, quando o Goddard saía, a gente não tinha nem o que fazer, né? A gente, o Tareno recebia uma bola e tal. O Calcaterra conseguiu pegar um espaço, então, mas só que a diferença que o Goddard traz no jogo terrestre é impressionante, assim. Ele é um tarente que é completo, então é muito bom recebendo, muito bom bloqueando. A única questão dele mesmo são as lesões. Infelizmente ele vem dando com algumas lesões aí nos últimos anos e ficando ausente de alguns jogos, mas graças a Deus conseguiu voltar nos playoffs e jogar o que jogou, né? Jogou muito nos playoffs, um dos melhores jogadores do Eagles aí na, na pós-temporada. E, pô, eu ao mesmo tempo que eu fico feliz de ter o Goddard, eu acho que o Goddard é um cara que merece receber sua grana, sabe, receber muito dinheiro, mas se for a escolha dele, tá tranquilo, seja bem-vindo, tô de braços abertos aqui para ele receber mais 1 ano. Eu acho que inclusive vai ser o último ano dele no Eagles, né, ele fez algo parecido com o que o Sweat fez,
Ele olhou o mercado, não se interessou por nada, pegou um pay cut, vai tentar ter uma boa temporada, né, com touchdowns e jardas e tal, ver se impressiona algum outro time, recebe propostas melhores de algum time que ainda veja: "Ó, o Gordon realmente tem gasolina no tanque para uma temporada e aí acho que a gente vai perder ele no próximo ano, mas isso aí é assunto para ano que vem. Agora vamos aproveitar um dos melhores tight ends aí que o Eagles já teve nos últimos anos. A gente teve bons tight ends, né, teve Zach Ertz, teve, Brent Celek, e eu acho que o Golladay é um cara que tem um talento, um potencial, era pra ser o melhor desses 3. Acabou que o Ertz produziu mais, foi mais jogador na minha humilde opinião, mas o Pô, Golladay também foi muito bom, campeão, em momentos decisivos, é um cara, um jogadoraço. E, pô, muito feliz pensar que vamos entrar na próxima temporada com praticamente o mesmo ataque, né. A gente só perdeu o guarda e o Becton, exato. então a ten então a tendência é que, pelo menos de um lado da bola, o Eagles siga muito forte, ver aí como é que vai ser a dinâmica com o Pazu no lugar do Moore, mas, a continuidade é sempre bom e feliz demais, velho, feliz demais. Tem esse pay cut aí que não foi nem tão grande na minha visão, não sei o que você achou. Ah, foi 4 grande. milhões Foi porque 4.000.000 foi grande. 4.000.000 4 milhões e meio de dólares mas pra gente é muito dinheiro, né, Antônio? é, Mas foi grande, é cara. verdade. E eu, inclusive, queria trazer isso com você aqui, porque é o seguinte, cara. Um mês atrás, o Trey McBride, que é tight end do Arizona Cardinals, acertou um novo contrato que paga pra ele uma média de 19 milhões por ano. Ele era, até então, o jogador mais bem pago da história da posição. Só que aí veio o contrato do George Kittle. E ele acertou um contrato de 22 milhões por temporada. O Goddard vai ganhar 10, tá? E só pra efeito de comparação aqui, Antônio, ele era o quinto tight end mais bem pago da liga em 2024. Tava justo, vamos falar a verdade? Justo, pô. Porque você tem A ali... bola dele é essa. Vocês têm os tight ends ali que são realmente prateleira de cima. Eu não vou falar do menino do Raiders lá do Bowers, porque ele é novato, não vai chegar ainda o contrato dele, mas você vai falar de quem? Você vai falar do Kittle, do McBride, que, né, renovou o contrato agora. Você pode falar do... Deixa eu pensar aqui, que agora me fugiu o nome. O Mark Andrews já tava mais velho, né? Não entra O nessa Bowers, que discussão. é calouro. O Bowers também é calouro, como eu falei, não entra nessa discussão. Enfim, não importa também os outros times. Tô nem aí pra eles. Mas tem outros talentos que você Eu coloca numa prateleira acima, né? Agora, o Goddard é um cara que sofreu com lesões. É um cara que teve dificuldades aí nas últimas temporadas pra se manter saudável. Quinto mais bem pago, acho justo pra ele. Tem o Travis Kelce, cacete. Esquecemos dele, pô. Travis Travis Kelce e Hawkinson Kelce. do Vikings. Exato. Então, assim, eu acho o Goddard melhor que o Hawkinson, tá? Mas tudo bem. Também, Então, beleza. mas Quinto de ali mais bem salário. pago, tava justo pra ele. Agora, É, Antônio, com esse acordo, ele vai ser o 14º mais bem pago, empatado com que o loucura, Taysom Hill do Saints. que loucura. Então, assim, foi um corte considerável. Agora, até dar o crédito aqui pro pessoal do Sports Illustrated, né, da página dedicada aos Eagles, né, que é do Ed Cracks, que é um baita de um jornalista. Ele falou uma coisa bem legal. Ficar no Eagles, para muitos jogadores, é muito interessante, porque se você pegar o exemplo do Josh Sweat, né, o Josh Sweat fez um acordo de 1 ano, 10 milhões na última temporada, e esse ano acertou um contrato de 76,4 milhões com 38 garantido com o Arizona Cardinals. Claro que o Sweat tem 28 anos, o Goddard tem 30, Sweat é edge, o Goddard é tight end, são posições com valor completamente diferente na liga. Mas assim, é aquela coisa. Será que valia a pena pegar 4 milhões e meio a mais e ter que sair do lugar onde o Goddard tá morando, já tá estabelecido, tá tranquilo, morava lá com a Avonte Maddox, sossegado, fazia a resenha dele. Sair de um time que vai disputar playoff, muito provavelmente, que vai brigar por Super Bowl, que tem um baita quarterback, que tem um baita running back, um baita grupo de técnicos, pra ir pra um Cleveland Browns da vida, pra um Carolina Panthers da vida, pra ficar lá batendo lata e acabar a carreira e ter o dinheiro, mas ficar pensando, pô, eu devia ter ficado aquela temporada no Eagles, velho, pô. E aí, assim, ele tem 30 anos, a gente pode falar aqui que ele tem mais uns 4, 5 de carreira tranquilo, né? Tight ends geralmente tem isso.
Ele também já teve várias contusões, talvez a longevidade dele não seja tanta. Então o cara tá pensando, cara, quer saber? Eu vou aproveitar o máximo que eu puder aqui, mano, e vambora, entendeu? Vamos pra cima, vamos É, pras cabeças aqui, brigar eu por acho título e que vambora. a proposta também não foi muito grande, né, ali. Eu acho que, pô, ele tem esse histórico de lesão, já tava virando 30. Não acho que chegou aquela proposta de muita grana, assim. Mas sobre isso, bem legal isso aqui, tá? Segundo o próprio Ed, né? Não foi uma decisão dos Eagles no final das contas. Os Eagles receberam as propostas e aí, assim, passou no filtro do Eagles, foi ao Dallas Goedert e ele falou, quero ou não quero, entendeu? É, E ele pra todas ele falou, não recusou. quero, falou, vale mais a pena pra mim ficar aqui. Então eu acho bem legal isso também, É. porque, cara, mostra que, como eu falei, a gente tá num momento muito legal dentro do prédio dos Eagles, né? A energia tá muito boa. É melhor, né? Eu acho que se você não tem algo que realmente vai mudar a sua vida, ou uma proposta que vai lhe garantir aí até o final da carreira uma tranquilidade, vai ficar aqui mesmo. Não vai ganhar pouco, vai ganhar uma boa grana, mas não como ele, na minha humilde opinião, merece. Mas vai ganhar uma boa grana e tem a chance de ser campeão de novo, aumentar o seu legado aqui, enfim. Exato. Quem ganha é o torcedor, né? Quem ganha é a gente. Cara, com certeza. E assim, ele ganhou 47,3 milhões ao longo da carreira. Com mais esses 10 aqui, são 57 milhões, né? Ele conseguiu uma boa grana na carreira dele agora. E obviamente que o atleta, ele também é competitivo na parte de contrato. O cara quer sempre ganhar mais, quer ser o mais bem pago. É um merecimento pelo trabalho duro da pessoa. Acho que todo mundo é assim, né? Obviamente em escalas diferentes, porque aqui a gente tá falando de milhões, às vezes a gente tá falando de 1.000, né? Mas todo mundo pensa assim. Então eu acho legal que o Dallas Goedert também ganhe o dinheiro dele. Também fiquei surpreso com a decisão. Eu achei que os Eagles iam estender o contrato dele pra tentar fazer algo um pouco mais leve no cap, né? Mas não. Ele toma realmente o corte salarial de 4 milhões e meio e isso vai fazer uma diferença no final das contas. Agora, pra gente finalizar esse assunto aqui, Antônio, eu queria trazer pra você a questão dos tight ends dentro do time, porque hoje a gente tem uma sala de tight ends aí que tá bem cheia, Grande, né? né? Então a gente tem alguns jogadores que vieram do free agency, a gente tem o Dallas Goedert que ficou e tem o Grant Calcaterra. Você acha, Antônio, que a gente vai ver outros tight ends nessa temporada que não sejam uma repetição do ano passado, ou seja, Goedert e Calcaterra? Eu acho muito difícil que os outros fiquem, viu? Eu acho que vai ficar talvez mais um só. Co como é o nome dele mesmo? É Grayson, Harrison Bryant, Tem o né? Kylen Granson, o Harrison Bryant, né? Que são dois jogadores que vieram aí no free agency. Tem o E.J. Jenkins também, que já tava com a gente, acho que da última temporada. O Cameron É, Lato e o Nick Muse são os jogadores que ficaram, assim... acho que vamos manter 3, acho. Goddard, Calcaterra e mais um ali, Eu mais acho que um mais um que vai bloqueador. brigar por practice squad, né? Acho que vai ser mais ou menos por aí. Uma informação interessante, Ale, Diga. o Dallas Goedert é o quarto tight end em jardas na história do Eagles. Tá a menos de 100 de virar o terceiro, de passar o Pete Wisloff, e aí tá a 900 de passar o Selleck. Acho que não vai conseguir, mas o Selleck também jogou 100 jogos a mais, então aí Ele pra tá a você ver o quanto 900 jardas, a 900 jardas de passar o Brent Selleck? o Selleck é Caraca, velho. Pô, o Brent Selleck jogou demais com a gente, pô. Que isso, cara? 175 jogos, agora jogou 93. Não, e ele jogou muito. Assim, foi muito produtivo, né? Que coisa É, assustadora, hein? Meu Deus do céu, cara. E o Selleck é uma lenda, pô. Vamos falar a verdade. O é, Selleck é uma lenda, né? Os Eagles carregaram 3 caldeiraço. tight ends na última temporada, viu, Antônio? O Calcaterra, o Goddard e o E.J. Jenkins. Então, Então, é isso o mesmo. Jenkins talvez ficasse ali, né, orbitando entre practice squad e também o time principal. Pode ter entrado algumas vezes ali só pra special teams, enfim, né? E o Nick Muse também é produto do practice squad. Ele tava com a gente. E, cara, assim, sinceramente, Antônio, eu acho que não só os novatos que foram draftados, mas também os jogadores que vieram de free agency vão ter
extrema dificuldade de ficar nesse elenco, falando sério. É um elenco muito forte. Eu falei pra você isso, falei pra quem tá nos ouvindo na semana passada. Eu acho que esse vai ser o training camp mais disputado e mais forte dos Eagles em muitos e muitos anos, porque realmente as vagas são pouquíssimas. A gente pode falar ali, como eu já mencionei com você na última semana, cara, a gente tem vaga basicamente de reserva em algumas posições, que a gente vai ter que ver ali no training camp quem tá melhor. Titular, a vaga de safety, de corner 2 e de guard do lado direito. E o resto, mano. É isso. E assim, o resto que eu digo tá fechado. Os 11 titulares do ataque estão praticamente fechados. Ali 10 a gente pode falar que estão fechados, né? Então a gente vai ter uma repetição da última temporada, praticamente. E aí do outro lado da defesa a gente vai ter uma ou duas posições ali. E assim, special teams, por exemplo, a gente já pode tirar 3 vagas aqui, que são do Braden Mann, do Hewlett, que é o long snapper, e do Jake Elliott. Já são 3 vagas a menos, né? Aí você tem caras que não são titulares, mas que a gente sabe que vão ficar, né? Caras que a gente sabe que vai continuar. Por exemplo, Jahan Dotson é um terceiro receiver ali, ele vai ficar. Will Shipley é um cara que deve ficar. Tanner McKee, mesma coisa. Então, cara, vai fechando e não tem muito espaço. E todo ano a gente fala sobre isso, né? A gente fala, cara, são 53 e parece jogador pra caramba, só que quando chegar na hora, é muito pouco, velho. Não tem muito espaço, né? Então, assim, a briga vai ser muito grande, cara. Mas muito grande. Eu tô esperando o training camp fortíssimo. E fora isso, a gente tem também os novatos que estão chegando pra preencher alguns desses buracos, né? O Mukuba vai brigar pela vaga de safety diretamente. O Jihad Campbell vai brigar ali diretamente com o Nakobe Dean, que tá machucado. Então vai vendo só como a coisa vai se desenhando, Antônio. Vai ser muito doido, velho. Vai ser pesado esse training camp. Tu viste a notícia de hoje, Ale? Qual delas? Sabe o Brian Baldinger, que analisa a linha ofensiva? Sei. Que já foi. Eles entrou ao vivo, né, na NFL Network, tava conversando com os insiders, e disse que o Justin Simmons tava cavando pesado pra ir pro Eagles. Queria muito, assim, jogar no Eagles. E, na opinião dele, ele já tá na hora de comprar casa e já se mudar pra lá. Então pode ser algo que aconteça aí nos próximos dias. Eu não sei, eu achava, a minha sensação que eu tinha é que se o Eagles saísse do draft sem aquele um safe, o Justin Simmons ia assinar no dia seguinte. Mas como a gente trouxe o Mukuba, aí eu não sei qual vai ser o plano do Eagles. Não impede, mas eu não sei. Eu acho que, eu não sei. Mas é uma possibilidade. Antônio, sendo bem sincero, eu não sei se o Justin Simmons viria pra Filadélfia antes do training camp. Eu acho que os Eagles gostariam de ver o Mukuba em campo. Dá uma olhada, né? Dar uma olhada, ver o Sidney Brown também. E aí falar assim, beleza, galera, pra gente disputar título, dá pra ir com o Mukuba, ele é uma opção melhor que o Justin Simmons, ou vamos trazer o cara? E assim, eu acho que tanto o Mukuba quanto o Sidney Brown, eles têm muito a aprender com um cara experiente como o Justin Simmons. Agora, o que me preocupa é que eu já não sei se o Justin Simmons é esse cara que a gente viu no Broncos, por exemplo. Então. E o Mukuba, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu assisti os vídeos dele e eu fiquei bem impressionado com o que eu vi. Eu acho que a gente vai se surpreender positivamente com esse cara. E, pô, na boa, é muito legal ver um novato florescendo, né, no nosso time, cara. Eu gosto muito disso. Eu acho que é parte também de construir a cultura. E vindo um cara de fora, às vezes desarma um pouco esse conceito, né? E desarma também o próprio jogador. Tipo, pô, Isso. os caras me draftaram na segunda rodada e me viram no training camp, trouxeram um cara de fora. Tipo, pô, tudo bem que se o cara é bagre, tem que trazer mesmo, mas, pô, né? Tem que trazer mesmo, né? Mas, eu acho que faz sentido, Ale. Eu acho que é esperar o Mukuba aí no training camp, ver o que é que ele entrega pra gente, né? E a partir daí tomar uma decisão. É, isso. E muita gente tem dito que o Justin Simmons não vale a pena porque ele jogou mal na última temporada. Ele não jogou bem. Mas a defesa dos Falcons também não era, oh, meu Deus do céu, né? Não era uma grande defesa. Eu acho que se jogasse em Filadélfia seria totalmente diferente. Mas, dito isso, é como a gente falou. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Né? Exato. Eles trabalharam juntos muito tempo, né? O Vic Fangio é genial, né? O cara é muito bom. O que é isso? Não tem condições. Cara, e a alegria dele
ao saber que a gente draftou o Jihad Campbell. Cara, eu vi. o velho abriu um sorriso de orelha a orelha, bicho. Uma Foi o draft alegria. dele. Cara, ele ficou maluco. Ele gostou Foi muito. só defesa. As 4 primeiras rodadas, eu acho. 5, sei lá. Exato. Não, foram 1, 2, 3, 4, 5 escolhas até a gente pegar o Drew Kendall. Exatamente. Isso. 5 escolhas de defesa. Então deram arma pro velho, mano. É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer, mano. Entendeu? E faz sentido, né? A gente tá com um time praticamente igual no ataque. Então, precisava chegar a reforço com a defesa mesmo, com as caídas. Exatamente. Bom, Antônio, acho que é isso. Cobrimos Jordan Davis, cobrimos Dallas Goedert, falamos um pouco aí sobre outras questões e acredito que a gente tenha mantido o nosso público bem informado sobre o nosso querido Philadelphia Eagles. Como a gente falou, estamos tirando leite de pedra nessa off-season, mas calma. Estamos cada vez mais perto de setembro e daqui a pouco sai o calendário oficial do Philadelphia Eagles para 2025. Análise de calendário. E o calendário é pesado, hein? Os adversários a gente já sabe, mas como vão ser as sequências é o que eu quero saber. Dito isso, Antônio, muito obrigado mais uma vez, meu mano. Tamo junto. Tamo junto, Ale. Prazer sempre meu. Foi massa esse programa mais dinâmico mesmo. Abordamos bem, eu acho, os assuntos. E é isso, né? Mais um entregue pra galera aí. Tamo junto. É isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Podcast Eagles Brasil. Do Podcast Eagles Brasil. Hoje eu tô enrolado, hein, bicho? Rapaz, tem que soltar a língua aqui que tá complicado, viu? Tá faltando os 4,5 milhões que saíram do Goddard, podia vir pra mim. Aí eu ia desenrolar tudo. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.